Na programação nós temos o professor Caloba, a primeira palestra sobre redes neurais feed-forward, se eu não estou trocando, e depois redes neurais com modelagem para controle. Depois nós vamos ter a palestra do engenheiro da National Instruments, engenheiro Felipe. O nome da palestra, sinceramente, eu não lembro todo, mas está na programação. Dá notícia também, para quem ainda não sabe, mini curso de robótica vai ter outra turma, para quem quiser se inscrever, quem ainda não fez. Amanhã, 13h30. Bem, agora a gente vai dar início à palestra do professor Caloba. O professor Caloba é um doutor na área de inteligência artificial, é referência, no professor da UFRJ. Acho que nada melhor que o próprio palestrante para falar as próprias qualificações. Agradecer pela presença. Obrigado. Bom, obrigado. Eu que agradeço aí o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Tá? Só abrir isso aqui, tá? Que aí... Ver se eu consigo aqui me entender com o computador. Tá. Bom, a ideia aqui está dividido, na realidade, em princípio seria palestra, mas ficou dividido em duas partes para fazer um mini curso, né? A primeira parte, a ideia é falar sobre redes neurais, que é uma técnica muito utilizada, cada vez mais utilizada hoje em dia. Ela foi a origem dela é antiga, a origem dela vem lá dos anos 50, 1950 mais ou menos, e ela existia com o nome de cibernética nessa época. Depois ela foi abandonada durante um tempo e ressurgiu em 1986, 87, e hoje em dia é largamente difundida, uma técnica muito, muito usada, com resultados muito bons. Tá? Então, a primeira parte da palestra é falar sobre redes neurais artificiais, explicar o que é, como é que funciona, para que ela serve e para que ela não serve. Tá? E a segunda parte, aí dentro do tema aqui do seminário, é o uso de redes neurais em modelagem de sistemas e controle desses sistemas. Né? A semana de vocês é voltada para controle e automação, e redes neurais é uma ferramenta que pode ser usada em controle de sistemas. Então, o nosso objetivo, né, é dar a visão geral. Tá? A ideia é que as pessoas, para acompanhar, em princípio, estudantes e profissionais de engenharia e de ciências, voltada para a parte de exatas, né? E esse é mais prático. Esse é mais prático. E a única coisa que precisa, né? Oi? Obrigado. A única coisa que precisa é um pouquinho, na realidade nem precisa, porque eu vou pular a parte de matemática, só ficar realmente nos conceitos, né? Então, até essa partezinha, um pouquinho de álgebra linear e cálculo, na realidade não precisa, porque eu acho que, eu sempre vejo matemática, para mim matemática é uma ferramenta, tá certo? Então, o que você tem que fazer, você tem que entender o fenômeno e o que está se passando. A matemática te ajuda a equacionar o fenômeno, a entender quantitativamente o fenômeno. Mas não adianta você ter a parte quantitativa se você não entendeu a qualitativa. Tá? Então, a nossa primeira parte, então, falar de redes neurais. Redes neurais aprendem igual às pessoas. Como é que elas aprendem?
tá? É a grande diferença de um programa de computação convencional e de uma rede neural, é que o programa, você diz o que o programa vai fazer. A rede neural aprende sozinha, como a gente aprende também. E discutir modelagem de sistemas estáticos, tá? Ver algumas aplicaçõezinhas que a gente andou usando, tá? E a segunda parte, então, voltada para a parte de modelagem de sistemas dinâmicos e controle desses sistemas. Tá? A primeira, essa parte de modelagem de sistemas não lineares e estáticos, que é a grande aplicação de redes neurais. Tá? E quando a gente está vendo um assunto novo, geralmente as perguntas que a gente faz são essas, né? O que é isso, para que serve e de onde veio. Tá? Redes neurais é uma parte de inteligência artificial ou inteligência computacional, como está sendo chamada agora. Tá? E essa inteligência, você tem, essa área de conhecimento, você tem três grandes divisões. Tá? Você tem a inteligência artificial cognitiva. Essa daí é aquela inteligência que você programa o computador. Tá certo? Se a inteligência do tipo C, então. Tá? Se a pessoa tem febre, tem tosse e tem dor no corpo, então provavelmente tem gripe. Tá? Eu sei explicar a regra, tá certo? E programo essa regra. A linha evolucionista é mais nova, mais recente. Isso daí está ligado à parte de vida artificial, algoritmos genéticos, também é muito interessante, mas não é o nosso interesse hoje. Né? E, finalmente, a parte conexionista, que são as redes neurais artificiais, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Em que eu tento emular, processar a informação da mesma maneira que um cérebro animal processa essa informação. Daí eu ganho a propriedade do cérebro, por exemplo, de aprender sozinho. Tá? E essas redes neurais artificiais, ela ainda tem várias subdivisões, né? Tem a chamada rede neural feed-forward, que é o que a gente vai examinar. Essa se aplica em 95% dos casos. E você tem também outras divisões aqui que não são menos utilizadas. São importantes também, mas menos utilizadas, que a gente não vai precisar delas hoje. Tá? E como é que eu implemento isso? A ideia de fazer uma máquina que funcione, que processe a informação da mesma maneira que o cérebro, tá? Ela é extremamente fascinante. Né? Os primeiros computadores eletrônicos, quando apareceram, tinha até um brinquedinho que foi feito, era um negócio muito simplesinho, a pessoa chamava de cérebro eletrônico. Tá? Na realidade, não tem nada mais diferente do que o cérebro animal e o computador. Né? O cérebro animal é muito redundante, o cérebro animal aprende, que é a grande diferença, o computador a gente programa, a gente tem que saber o que ele quer. Né? E se eu conseguir uma máquina que tem essas propriedades do cérebro, certamente vai ser muito bom, ela vai ter muita aplicação, inclusive até aplicações também industriais. Né? Por exemplo, eu lembro quando ainda era estudante de ensino médio, no Rio de Janeiro tinha duas fábricas que toda escola ia visitar. Era a fábrica da Coca-Cola e a fábrica da Quibon. Todo mundo ia lá. Né? Na fábrica da Coca-Cola, as garrafas eram de vidro e eram reaproveitadas. E eram lavadas, e depois a garrafa lavada ficava passando na frente de uma tela fluorescente, e ficava um operador sentado ali, olhando a garrafa passar, para tirar a garrafa que tivesse um sujinho, que não tivesse sido lavada direito. Tá? Trabalho terrível. Tá? Agora, como é que você ensina um computador a reconhecer se uma garrafa está suja ou está limpa? Não é nada óbvio. A limpa é fácil, a suja pode estar suja de uma série de maneiras diferentes. Meu grande espanto foi que, há uns 2 anos atrás, eu fui visitar a fábrica de água mineral de Pouso Alto, que fica ali em Minas, perto da divisa do estado do Rio. Eles engarrafam água mineral. Tá? E tem um cara olhando para as garrafas passando diante da tela fluorescente. Tá? Você já imaginou quão chato é você ficar o dia vendo a garrafa passar? Tá? Tanto que as pessoas trabalham meia hora e saem, troca, descansa. Né? Além do mais, você tem uma chance de falha muito grande, porque como é um trabalho extremamente monótono, tá?
você distrai e passa a garrafa com um negócio sujo lá dentro. E causa um prejuízo grande à empresa, claro, né? Isso destrói a imagem da empresa, né? Então, há uma série de tarefas que são tarefas intelectuais, tá? Mas que, na realidade, seria muito melhor se pudessem ser feitas por máquinas. Redes neurais é uma possibilidade para isso daí. Tá? E como é que a gente implementa isso? Embora a ideia seja completamente diferente do computador, rede neural é implementada em um computador, em um PC desses. Tá certo? No caso das garrafas, eu usaria uma câmera, digitaria a imagem, reduziria parâmetros, tá certo? E aí o que eu vou fazer, tem um programinha que vai reconhecer a garrafa limpa da garrafa suja. Tá? E tem coisas bem mais sofisticadas do que isso que a gente pode fazer. Como é que eu vou fazer esse programa? Eu quero que a rede imite o funcionamento do cérebro, não é? Então eu vou construir, vou fazer a emulação de um cérebro animal. Tá? Um cérebro animal, ele é composto por neurônios. A célula ativa do cérebro animal são neurônios. Se você pegar um pedacinho do cérebro, do córtex, que é a parte que processa a informação, e olhar esse pedacinho, você vai ver isso aqui. Isso aqui é uma foto de uma célula do córtex. O neurônio está aqui, tá? Que é essa bolinha aqui, mas tem um monte de fio espalhado. O neurônio, diferente daquela célula que a gente vê no segundo grau, que parece uma amebazinha, ele é uma amebazinha, mas cheio de filamentos. Tá certo? Se eu, em vez de pegar essa foto aqui, que tem 3 dimensões, meio difícil de ver, cortar uma lâmina fininha do cérebro, tá? Eu vou ver isso que está aqui. Tá certo? Em que aqui você vê que tem o neurônio, mas tem um monte de filamentos ligados a ele. Inclusive, repara que tem sempre um filamento grandão e uns filamentos pequenininhos. Tá? Um grandão e uns pequenininhos. Os filamentos pequenos é por onde a informação chega no neurônio. E o filamento grande é por onde o neurônio joga a informação. Tá? E eles se comunicam, claro, recebendo informação e jogando informação para fora. Tá? O meu neurônio, então, ele é o que a gente chama um processador MISO, múltiplas entradas, saída única. Um neurônio no nosso cérebro recebe informação de 1000 a 10.000 outros neurônios, tem 1000 a 10.000 entradas, e gera uma única saída. Tá? Só que essa única saída vai alimentar 1000 a 10.000 outros neurônios. Tá? Nós temos no nosso cérebro 1 bilhão, não, é 1 bilhão de neurônios, tá? E as conexões são cerca de 10 bilhões de conexões. Nós usamos uma parte disso só, mas a quantidade é enorme. Tá? Os neurônios no cérebro, esses filamentozinhos que conectam um ao outro, têm 1/10 de milímetro de tamanho. Mas você tem neurônios espalhados por todo o corpo. Tem neurônios na medula espinhal, por exemplo, que esse transmissor de informação tem 1 metro de comprimento. Porque o neurônio da medula espinhal, ele não tem, ele não quer processar a informação, ele quer transmitir a informação. Então, ele tem um axônio que vai transmitir lá para longe. O neurônio do cérebro quer processar a informação. Então, ele vai conversar com os vizinhos dele do lado. Tá? Eu tenho aqui 2 neurônios. Está aqui o filamento longo, chamado axônio, que sai desse neurônio e encosta num filamento curto desse neurônio aqui, chamado dendrito, que recebe a informação. Então, o neurônio capta esse monte de informações, de 1000 a 10.000 vizinhos, e joga a informação dele para 1000 a 10.000 vizinhos. O que ele faz com essa informação? Tá? E antes disso, uma pergunta interessante. Tudo bem, o cérebro é isso daí, a célula básica é o neurônio, todo o processamento é feito por neurônios, tá? E a memória, onde é que fica? Tá? A memória fica nessas conexões. O neurônio é como se fosse a CPU de um computador. Tá? E a memória é no valor das conexões. Essas conexões não são do tipo ligação de 2 fios, ligado ou desligado. Elas são ponderadores. Elas, na realidade, elas pesam a informação. Então, na hora em que o neurônio recebe informação de outro, olha, é a informação desse neurônio aqui multiplicada por 2. A desse outro aqui multiplicada por menos 0,5. Ele pondera a informação e junta essa informação toda lá dentro. Tá?
Isso aqui são neurônios de vários animais. Isso aqui é um neurônio de tubarão. Aqui não está apresentado o axônio, só a rede de recepção da informação. Tá? O tubarão é um dos animais mais primitivos que existem, né? E vocês veem que aqui a estrutura é razoavelmente simples de recepção de informação. Tá? Isso aqui é de uma tartaruga, que é um animal já mais recente que os tubarões, uma estrutura mais complicada. De um pássaro, bem mais recente e bem mais complicada, do homem. O neurônio é o mesmo. A função do neurônio da tartaruga é do mesmo meu neurônio. Tá? A função, o animal que tem menos neurônios é um verme, tem 10 neurônios. O homem tem, agora não sei se é 1 bilhão ou 10 bilhões, por aí. Tá? É 10 bilhões de neurônios que ele tem. Tá? E tem um animal com menos neurônios, um verme, acho que tem 200 neurônios, e com isso ele move, se alimenta, se reproduz, faz tudo. Na realidade é impressionante como um número, eu vou emular esses neurônios, como um número pequeno de neurônios pode fazer tarefas bem sofisticadas. Tá? Bom, isso aqui é uma outra lâmina que eu gosto muito também. Tá? Isso aqui é o neurônio de um feto. Vocês sabem que, vocês já devem ter ouvido falar, né, que a gente nasce praticamente com o mesmo número de neurônios. Neurônio é uma das poucas células que não se regenera, não se recria. Tá? Em grande parte, quase, a gente pode dizer que praticamente não se recria. Você perde cerca de 1000 neurônios por dia. Durante uma vida de 80 anos, você vai perder cerca de 1% dos neurônios que seu cérebro tinha. Mas como o processamento é muito redundante, você continua a agir igualmente, né? Mesmo com um número menor de neurônios. Tem muito neurônio sobrando. Neurônios que estavam parados, quando morrem alguns, outros assumem a função. Mas não se criam. A célula da pele se cria. Ela sai, vai embora e aparece uma nova. Dos neurônios, não. O bebê, quando nasce, já tem todos os neurônios que ele vai ter para a vida inteira. Mas ele não tem toda a informação que ele vai ter como adulto. Onde é que está a informação? Está nas sinapses, não está? Olha aqui o neurônio de um feto. Não tem quase conexão nenhuma. Isso aqui é um neurônio de fetos com mais idades. Isso aqui é um neurônio de bebê, isso aqui é neurônio de criança, de adolescente, de adulto. Os neurônios estão lá, mas a informação não está. A informação está guardada nas conexões e essa informação vai se modificando à medida que você vai recebendo mais informação. Então, quando eu estou falando, quando vocês estão escutando, as conexões no cérebro de vocês e no meu também, elas estão mudando. Estão se desfazendo, estão alterando os seus valores, tá? Estão criando novas conexões. Tá? Então, inclusive, isso daí já me dá uma ideia. Se eu quero que uma rede neural aprenda, o que eu vou fazer? Eu vou mexer nos neurônios? Não, eu vou mexer na conexão entre eles no meu modelo. Isso daí me diz como é que eu vou ensinar para a rede neural para que ela aprenda como se fosse uma pessoa. Tá? Bom, o nosso modelinho de neurônio é muito simples. O que ele faz? Imagina que eu tenho, aqui está a minha entrada de informação, aqui estão filamentos que vêm de outros neurônios, tá? E o que ele faz é o seguinte, ele faz uma soma ponderada da informação que ele recebe. Então imagina que cada informação externa, eu estou representando por x1, x2, x3, tá? Eu tenho um ponderador aqui, que é o valor da sinapse, que pode ser meio, pode ser mais 1, pode ser menos 2, tá certo? E ele cria essa soma ponderada aqui, tá? E ele gera uma saída que é praticamente igual a essa soma ponderada, só que limitada. Se eu pegar essa soma versus a saída, em princípio eu teria uma reta, tá certo? Se a soma aumenta, a saída aumenta. Só que biologicamente, tudo é limitado, não adianta eu excitar mais, chega um ponto que para. Então não é uma reta, na realidade ela limita aqui e limita aqui, em cima e embaixo. Tá? Então, o que cada neurônio faz? Faz a soma ponderada das informações. Se ultrapassa um determinado valor, é limitado. Tá? Isso é o que o neurônio faz. E tudo o que vocês fazem na vida depende desse processador rudimentar e simplíssimo que está dentro do cérebro de vocês. Só que vocês têm 10 bilhões dele.
É impressionante, né? Porque o processador de informação é simplíssimo. É uma soma ponderada e um limitador. Tá? E tudo que a gente faz é nesse único processador. Nós e todos os outros animais. O neurônio de todos os animais funciona da mesma maneira. Tá? O neurônio básico. Está aqui a soma, está aqui a saída, que eu falei, ela é limitada. Está vendo? E no meu modelo, eu vou trabalhar só com, no meu cérebro artificial, eu vou trabalhar só com 2 tipos de neurônios. Um que é linear, que não tem limitação, e outro que é desse tipo aqui. Tá certo? Não vou entrar em detalhe da matemática disso, porque na realidade não é interessante para nós. Interessante é como é que as coisas são. Bom, eu já sei como o neurônio funciona. Eu estou mais ou menos na situação, eu quero construir uma casa. E eu descobri que a casa é feita de tijolo. Tá? Então eu sei como é que é o meu tijolo. Eu posso construir a casa? Falta o que para construir a casa? Falta arquitetura. Falta eu descobrir como é que os tijolos são colocados uns em relação aos outros. A mesma coisa com o cérebro que eu estou tentando construir. Eu já sei o elemento básico, o neurônio. Como é que eles se interligam? Aí eu vou pegar aqui de novo uma lâmina de um córtex humano, tá? E vou verificar o seguinte, vou olhar para cá e vou ver se, olha, tem aqui uma coluna que parece que tem muitos neurônios. Depois tem uma espécie de um espaço vazio. Depois tem outra coluna com muitos neurônios, um espaço vazio. Parece que os neurônios aí se arrumam em colunas. Na realidade, essa figura está virada de lado. No nosso cérebro, são em camadas para dentro. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou arrumar os meus neurônios artificiais aqui. Aqui não tinha uma camada de neurônios? Está aqui. Aqui tinha outra? Está aqui. Aqui tinha outra? Está aqui. Tá certo? Outra particularidade é o seguinte, olha para cá. Esse neurônio, lembra que é o filamento grande que transmite a informação? Esse neurônio aqui está jogando a informação para onde? Para cá. Esse aqui, para cá. Esse aqui, para cá. Esse aqui, para cá. Esse para cá. Tem algum neurônio jogando a informação de volta? Não, né? Eu vou montar o meu esquema assim, meus neurônios em camadas, tá certo? E só jogando a informação para frente. Essa aqui é a chamada rede feed-forward, esse aqui é o meu modelo elementar de cérebro, que eu vou utilizar como rede neural para tentar fazer com que, pretensioso, né? Tentar fazer com uma coisinha dessas aprenda da mesma maneira que um ser humano, mas funciona. Tá? A minha rede, então, é essa aqui, tá certo? E um exemplo de operação dessa rede aqui. Claro que isso aqui está tudo formulado num programa de computador. Tá? Eu tenho aqui, eu entro com a minha entrada, tá? São números, claro, estou no computador, 01 e 07. Qual é a minha saída? Aqui estão os neurônios, tá? Aqui estão as sinapses com o valor dela, dos pesos. Tá? Então, eu aplico a entrada, aí vejo quanto é a soma ponderada dos valores que chega nesse neurônio, nesse neurônio, nesse neurônio. Passo através daquela função de ativação e vejo qual é a saída de cada um desses neurônios. Com a saída de cada um desses neurônios conhecida, eu calculo a excitação desses aqui. Tá certo? Uma soma ponderada da saída vezes as sinapses. Tá? E agora eu tenho a saída do neurônio. Tá? O que é a rede neural artificial? Nada mais é do que um mapeador não linear. Não linear por quê? Porque a função de ativação dos neurônios, aquela função que não é linear, ela dá uma característica não linear para essa transmissão. Para essa minha rede, se eu entro com a entrada 0107, eu tenho a saída ponto .097 e ponto .614. Tá certo? Só isso, um mapeador não linear. Tá? Só que ele tem uma vantagem muito grande. Tá? É um mapeador não linear que me gera uma saída que é função da entrada. Normalmente eu penso isso em termos de vetores. Tá certo? E a vantagem que tem é que ele é o que se chama de aproximador universal. Tá? Aproximador universal significa um aproximador que pode fazer qualquer mapeamento que você queira. Tá?
Por exemplo, uma série de Fourier é um mapeador universal. Tá? Eu não sei qual é o mapeamento que eu vou usar, mas eu sei que se eu usar uma rede neural, eu posso fazer esse mapeamento matematicamente com aquela estruturazinha que está lá. E mais uma coisa, existe um processo chamado de retropropagação do erro que permite treinar essa rede. Treinar a partir de exemplos do mundo real. Então, eu tenho uma rede que pode representar qualquer mapeamento que eu queira, e mais, eu posso treinar essa rede. Posso fazer com que ela aprenda esses mapeamentos. Em suma, eu tenho um cérebrozinho que aprende a tarefa que eu quero ensinar para ele. Tá? Tá aqui a minha rede. Né? Bom, e para que serve? É um mapeador não linear, não é? A aplicação óbvia serve para modelar sistemas não lineares. Né? Por exemplo, posso fazer o simulador do sistema, posso fazer o controlador desse sistema, posso usar para reconhecer padrões. Tá? Tem um monte de aplicações, a gente vai ver algumas delas aí no meio da palestra. Isso aqui foi uma que a gente fez há algum tempo. É um conversor da CSN, um conversor siderúrgico. Na realidade é um panelão, tá? Que recebe o ferro gusa que sai do alto forno. Tá? Dentro disso, o pessoal joga calcita, joga minério, joga sucata, tá? Para ajustar a temperatura, tá certo? E sopra oxigênio lá dentro. Sopra oxigênio para quê? Para queimar o carbono. Tá? Porque aço é o gusa com pouco carbono. Tá? Depois de algum tempo soprando oxigênio, tá? Você espera, e se você botou os componentes certos, você espera que o que esteja lá dentro seja aço com as características que você quer. Aço, por exemplo, com uma determinada porcentagem de carbono, uma determinada porcentagem de enxofre, na temperatura apropriada para ir para o laminador. Tá? Você diz, mas isso daí eu posso modelar com química metalúrgica. Pode. Só que o problema é que essa daí é uma reação altamente não linear e os modelos que eles tinham de química metalúrgica não eram precisos o suficiente. O que acontece? Você joga o gusa lá dentro, isso daí trabalha com 200 toneladas de gusa de cada vez. Não é um pouquinho, não. O alto forno despejou, você joga o gusa lá dentro, acrescenta, mede os parâmetros, você sabe a temperatura, acrescenta o material, roda, o sopro dura normalmente 15 minutos, aí depois você joga um analisador lá dentro, que entra direto dentro do aço fundido, e te diz qual é o percentual de carbono e tudo. Tudo bem. Se tiver certo, você abre a porta e começa a sair o aço para ir para o laminador. Se não tiver certo, o carbono ainda está alto, o que você tem que fazer? Você tem que soprar mais tempo. Mas aí o que eu digo para o cara do alto forno? Espera aí, não abre o alto forno, não, que eu não acabei aqui. Não pode. Tá certo? Não, então tudo bem, então dá um intervalo de folga, de segurança. Mas uma folga de segurança significa que eu vou produzir menos. Ou seja, é importante você ter um modelo preciso para você maximizar a produção. Isso daí foi uma das coisas que nós fizemos um modelo neural e funcionou legal. Tá? Melhor do que o modelo que eles usavam lá na época. Outro exemplo, isso aqui é um sistema econômico brasileiro, tá? Em que você tem força de dinheiro, de indústria, força do trabalho, tá? O governo pode alterar isso aqui e o resultado dessa alteração é que você vai mexer no PIB e na inflação futuros. Tá? É um sistema extremamente complicado. Tá? E o que eu quero? Eu quero prever o PIB futuro, eu quero prever a inflação futura. Tá? Você pode usar uma rede neural para fazer isso. Tá? Nós aplicamos nisso aqui também. Você vai dizer, mas escuta, o que isso aí tem a ver com o conversor? Nada. Mas são dois sistemas não lineares em áreas completamente diferentes em que eu posso utilizar redes neurais para modelar. E funcionam. Como é que eu faço a minha rede aprender? Eu tenho a minha rede lá, já sei qual é o modelo do neurônio, já sei as conexões que eu vou colocar lá, eu tenho que ajustar o valor das conexões para a rede responder como o meu sistema. Por exemplo, no meu conversor, né, eu sei que se eu entro com determinadas características aqui, as características de entrada seriam peso do gusa, a temperatura do gusa, a quantidade de calcita que eu vou jogar, tá?
tempo de sopro de oxigênio, tá? E as características de saída aqui vão ser temperatura final do aço que sai e porcentagem de carbono. Tá? Bom, como é que eu vou fazer a rede aprender a responder com números que correspondem aos números conversores do conversor verdadeiro? Eu vou fazer igual o homem faz, igual o operador faz. Eu vou observar corridas anteriores. Eu tinha um conversor, olha, para 210 toneladas de gusa, temperatura inicial de 1.680 graus, sopro de 15 minutos, com 5 toneladas de calcita acrescentado. A minha saída foi o aço a 1.600 graus centígrados e 0,01% de carbono. Tá certo? A segunda corrida, tá? 195 toneladas, temperatura inicial, tá? E eu tenho um monte de exemplos desses. E o que eu quero fazer é apresentar isso para a rede aprender a generalizar em cima disso, a rede aprender a me dar a resposta correta. A rede vai aprender a interpolar dentro dessa tabela, ela não vai decorar a tabela, ela vai aprender como é que a tabela funciona. Tá? Como é que eu faço isso? Eu apresento uma entrada, vejo a saída que a rede me deu. Foi uma besteira, porque ela não está treinada, comparo com a saída que eu quero, que eu sei que é a saída que o conversor me deu. Tem um erro. Eu uso esse erro para alterar o valor das sinapses, de modo a diminuir um pouquinho esse erro. Tá? Agora pego a segunda corrida que eu tenho estocado. Jogo os dados de entrada, vejo a saída, comparo com a saída que eu quero, gero o erro e corrijo um pouquinho mais. E vou fazendo isso e vou repetindo. O erro está diminuindo cada vez mais em cada um dos meus pares entrada-saída. Vai chegar num ponto que quando eu começar a jogar os dados, olha, não está errando mais. Ou está errando tão pouquinho que já é aceitável. É esse que é o processo. É igual eu ensinar uma criança a ler. Tá? Vamos aprender o A. O A é assim. Tá? Aí a criança faz o A aberto. Eu disse, não, o A é mais fechadinho. Tá? Aí fecha um pouquinho mais o A. Agora vamos aprender o B. Tá? Aí aprende o B. Não é bem assim, é desse jeito. O C. Tá? Não, agora vamos voltar para o A, para ver se você não esqueceu. Então eu fico repassando esses dados um monte de vezes. E quando chegar no fim, a criança está sabendo escrever o A, E, I, O, U direitinho. Tá? E o que eu faço com a criança nesse treinamento é a mesma coisa que eu faço com o meu sisteminha aqui de simulação. Eu vou apresentando os dados, vou corrigindo um pouquinho o erro de cada vez, e daqui a pouco eu vou ver que a minha rede está acertando tudo. Tá? Aqui entra um pouquinho de matemática que eu não vou passar por ela. Tá? Isso daí é um problema de otimização, essa aqui é a função objetiva a minimizar. Tá? E o que eu vou usar aqui é um processo que se usa chamado gradiente descendente, tá? Que me diz a direção em que eu tenho que me mover para diminuir o erro. Isso daqui é mais ou menos, imagina que eu estou aqui em cima desse morro e eu quero descer o morro. Esse morro é como se fosse uma superfície de erro. Quanto mais baixo eu estou, menor o meu erro. Tá? Eu tenho uma indicação das direções em que eu ando para diminuir o meu erro, diminuir a minha altura. Então, estou nesse ponto, calculo o gradiente, ando para cá. Estou nesse ponto, calculo o gradiente, ando para cá. Estou nesse ponto, ando para cá. Eu vou chegar no mínimo, não vou? Eu estou descendo sempre. Tá? A ideia é essa. Tá? E a matemática para fazer é bastante simples. Embora aqui eu tenha um axioma, tá? Que diz o seguinte, um axioma sobre a álgebra, que diz o seguinte: toda álgebra é chata. Então eu não vou passar na álgebra. A álgebra é você sentar e ver como é que é feito, não tem segredo nenhum. A ideia aqui é essa, desça em passinhos pequenos, diminuindo o erro em cada passinho. Tá certo? E com isso eu vou acabar chegando no mínimo e não vou ter erro. Eu estou numa posição, eu calculo o gradiente, que é o que vai me dizer a direção em que eu tenho que andar. Eu ando contra ele. Se ele aponta para lá, eu ando contrário. Eu diminuo o meu erro, tá certo? Eu dou um passinho,
volto a calcular o gradiente que mudou. Repara, eu estava aqui, a direção que minimizava o erro era essa aqui. Eu vim para cá, a direção mudou. Eu vim para cá, a direção mudou agora. Certo? A cada passinho que eu dou, eu vejo de novo qual é a direção que eu tenho que descer. Tá certo? Eu posso estar indo ora para cá e ora viro para o outro lado para fazer minha descida, mas eu estou descendo sempre. Tá? E essa informação é razoavelmente simples de obter. Tá? Basicamente, o que a gente faz é o seguinte: a gente pega a rede original e aplica a entrada e verifica a saída, calcula o erro. Verifica também quais foram os valores que apareceram na ponta de cada sinapse. Aí a gente cria uma segunda rede, tá, que eu chamo de rede associada, que é uma rede em que as sinapses ficam iguais, os neurônios são linearizados, passam a assumir, é como se fosse um ganho fixo, e a rede passa a transmitir da saída para a entrada. E o erro que aparecia na saída é jogado de volta para a entrada. Daí que vem o nome de retropropagação do erro. Tá? Jogado de volta e eu verifico o erro que chegou na ponta de cada sinapse. E simplesmente a direção que eu tenho que andar é o valor da variável que aparecia na entrada da sinapse vezes o erro que aparece na saída dela quando eu estou retropropagando o erro. Tá? Detalhes matemáticos a serem vistos pelos interessados depois, mas a ideia é essa. E essa ideia é importante, porque isso é uma coisa que a gente vai utilizar depois, esse conceito de retropropagação do erro, com essa rede associada. Tá? Esse aqui é o exemplo anterior, né? Peguei o meu sinal, joguei para frente, calculei a minha saída, verifiquei o erro que tinha aqui, agora fiz a rede associada aqui, levei a minha... não, aqui eu estou levando o sinal para frente, tá certo? E na rede associada... Opa, não, aqui. Na rede associada está aqui, o erro foi para trás, e agora eu vou simplesmente alterar o valor das sinapses, que vai me dizer o novo ponto de operação. Tá? Bom, esse conceito daí a gente vai usar depois, na segunda parte. Tá? Inicialmente eu pego o meu sinal, jogo para frente, calculo a saída, calculo o erro, crio a rede associada, pego o erro, jogo o erro para trás. Tá? E consigo dizer qual é a alteração que eu vou dar em cada sinapse a partir dessa informação. Tá? Bom, pego isso e vou fazer e funciona direto? Não, não funciona direto, não. Isso aqui é um problema de otimização. E todo problema de otimização é bastante delicado. Tá? Eu tenho que formular ele muito bem, porque senão ele fica o que a gente chama um problema matematicamente mal condicionado. Tá? E eu não vou achar uma solução boa para ele. Então tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar. Tá? Eu tenho que escolher com cuidado as variáveis de entrada. Tá certo? Eu tenho que escolher para variáveis de entrada as variáveis que realmente importam para gerar a minha saída. Por exemplo, no conversor eu vou criar uma nova variável de entrada, que é a temperatura do dia. Tá? Se está a 27 graus ou se está a 30 e poucos graus. O que acontece com a temperatura do dia? Tem alguma influência naquele conversor que trabalha a 1.700 graus centígrados? Nenhuma. Tá certo? Na hora em que eu jogo mais uma informação irrelevante na entrada, o pessoal de computação tem um ditado que funciona muito. Lixo na entrada, lixo na saída. Tá? Na hora em que eu jogo variáveis irrelevantes na entrada, elas só servem de sujeira e vão me piorar o resultado na saída. A gente teve um exemplo disso bem claro, um caso de uma menina que estava fazendo um trabalho, ela queria identificar malignidade em núcleo de células de mama. É uma técnica especial em que o médico insere uma agulha fininha, se a mulher tem uma anomalia, um caroço qualquer na mama, retira umas célulazinhas lá de dentro e é analisado. E aí você vê se é maligno ou não, com uma operação muito simples, porque quer dizer, não é uma operação, é simplesmente uma agulha, como se fosse uma injeção para retirar as células. O problema é que o médico tem que acertar direitinho o lugar lá onde tem anomalia. Né? E aí os médicos usam uma série de parâmetros para
fazer essa análise. Nós começamos a usar esses parâmetros todos e depois nós desconfiamos que um dos parâmetros, na realidade, não tinha informação. Tem técnicas para você ver isso daí. Aí eliminamos esse parâmetro. O que aconteceu? O erro do resultado diminuiu. O erro era a informação de é maligno ou não é maligno. Tá? O percentual de erro diminuiu. Tá? Então, nesses casos, por exemplo, diminuiu um pouquinho, mas é importantíssimo, porque a informação é uma informação vital. Tá certo? É uma informação se você vai operar ou não vai operar. Tá certo? Então, você tem que escolher as variáveis de entrada, tem que ser as variáveis relevantes mesmo. Você tem que escalar as variáveis. Você não pode entrar com uma variável de temperatura de 1.700 graus centígrados, junto de uma outra de peso de calcita, que vai de 0 a 5 toneladas. Tá? 1.705 não são matematicamente palatáveis juntos. Né? Você tem que dimensionar a rede, descobrir quantos neurônios você vai usar, quantas camadas de neurônios você vai usar. Você tem que acompanhar a evolução do erro. A rede não treina espontaneamente, ela vai treinando aos pouquinhos e cada vez ela vai diminuindo o erro. Eu tenho que ter certeza que esse erro está diminuindo, quer dizer que o meu processo está funcionando corretamente. Às vezes não funciona, tá? Se não foi bem dimensionado. Que mais? Eu tenho que garantir que a tabela não foi decorada, mas que houve uma generalização da informação. Tem que olhar depois os erros que acontecem. Bom, uma série de cuidados que tem que tomar para o processo funcionar bem. Tá? Eu acho que não vale a pena a gente, isso daí num curso, a gente veria esses detalhes que são importantes, mas aqui a gente não vai aprofundar, é só para dizer isso, olha, não é só aquele feijãozinho com arroz, não. Tá? Tem um pouquinho de coisas que têm que ser postas em volta, os cuidados que têm que ser tomados para que a coisa funcione bem. Tá? Deixa eu mostrar para vocês uma rede neural funcionando. Tá? É uma rede que deve fazer um mapeamento não linear. Tá? Por exemplo, esse aqui. Tá? Isso aqui são um conjunto de pares entrada-saída. Aqui está o X, aqui está o Y. Tá? Então, para cada pontinho, para essa entrada aqui, eu devo ter esta saída. Para essa entrada aqui, eu devo ter esta saída. Tá certo? E eu espero que a rede me mostre o quê? Que a rede me mostre, olha, o mapeamento é essa curva aqui, não linear. Tá certo? Eu vou colocar a rede para funcionar. A gente montou uma rede, eu só tenho uma entrada e uma saída, porque aqui na minha tela eu só tenho duas dimensões, uma para entrada e uma para saída, então não dá para usar mais. Normalmente a rede neural trabalha em espaços multidimensionais sem problema nenhum. Então eu tenho uma saída aqui, tenho uma entrada, tenho um neurônio aqui da saída, que é a saída da rede, e tenho neurônios que eu posso botar na minha camada intermediária. Quanto mais neurônio eu coloco na minha camada intermediária, mais inteligente fica a minha rede, maior é a capacidade de mapeamento dela. Tá? Mas eu também não quero usar um número muito grande de neurônios, porque isso não vai melhorar o meu resultado. Tá? Então, vamos tentar dar uma olhadinha, ver o mapeamento. O que eu vou tentar mapear é esses pontos aqui. Eu espero que a rede faça alguma coisa desse jeito aqui, me dê uma curva que passe por esses pontos. Tá? E vamos ver, então, como é que ela funciona. A rede é um programa, né? Claro, está aí dentro.
Esses aqui são os pares de entrada e saída que eu espero. Quer dizer, aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Tá? Essa curva tem a forma de um seno, que é algo bem não linear. Tá? E isso aqui é a posição inicial, a rede não foi treinada. Tá? E eu espero que ela passe por aqui. Tá certo? Agora eu vou começar a treinar a rede e eu vou escolher o número de neurônios para ela. Naquela camada intermediária que eu posso variar. Eu vou dar um neurôniozinho só para ela, para ver o que ela faz. Ela treinou e fez uma aproximação bem ruinzinha, né? Está dizendo que isso aqui, o melhor que ela consegue aproximar é isso. Mas também ela só tem um neurôniozinho para trabalhar. Tá? Vamos dar mais um pouquinho de inteligência para ela, aumentar o número de neurônios. Eu vou dar 3 neurônios para ela. Olha, com 3 neurônios, ela agora já treina de forma bem razoável. Tá certo? Ela treina olhando os pontinhos verdes. Você vê que ela está conseguindo passar quase por dentro dos pontinhos verdes. Deixa eu fazer um pouquinho menor, deixa eu dar 2 neurônios só. Olha, com 2 neurônios ela treina também. Mas olha o erro, como é que está maior. Ela queria passar pelos pontinhos verdes. Ela treina, mas ela já não consegue aprender tão bem. Com 3, ela já aprende bem melhor. À medida que você vai aumentando o número de neurônios, ela vai melhorando o treinamento. Só que chega num ponto que dali para frente não melhora mais. Tá? Então, não adianta também eu encher a rede de neurônios, porque ela fica mais lenta, tá? Porque ela não vai melhorar mais. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é a evolução do erro ao longo do treinamento. O erro não vai caindo assim normalmente, não. Deixa eu subir um pouquinho isso aqui para a gente ver melhor. Esses gráficos são erros. Eu só estou interessado no gráfico verde. Tá? Você vê, com 10 passos de treinamento, que eu apliquei a sequência 10 vezes, ela não aprendeu nada praticamente. Com 100 passos, ela já melhorou. Com 1000 passos é que ela vai realmente aprender. É igual uma criança. A primeira vez que você ensina a fazer o A, ela não vai saber direito. A repetição é que vai garantir o treinamento. Mas também não adianta você treinar mais do que um determinado tempo. Ela já conseguiu aprender tudo que podia e não vai aprender mais. Tá? Isso aí a gente já viu. Tá? Isso aqui é a evolução do erro com o número de neurônios que eu forneço para a rede.
Se eu fornecer só 1 ou 2, o erro fica muito alto. Tá? 3, 4 cai. Tá? E entre 6 e 7 neurônios cai mais um tiquinho. Depois, com 7 neurônios ou com 20 neurônios, é igual. Tá? Quer dizer, não adianta eu fornecer neurônios a mais. Isso depende também dos dados que eu tenho. Tá? Então, eu tenho que dosar direitinho como é que eu vou usar a minha rede. Tá? Essa daí é a evolução do erro que eu tinha. Isso aqui são algumas aplicações que a gente fez. Tá? A modelagem do conversor, que eu já falei para vocês. A modelagem de 3 plantas de destilaria da Petrobras. Tá? Essa modelagem foi feita por um engenheiro da Petrobras que estava fazendo o curso, que pegou os dados e fez a modelagem. O interessante é que a Petrobras tinha acabado de comprar um programa de redes neurais nessa época, chamava-se Neuralware, tá? Um dos primeiros que apareceu, era um programa industrial, custava $50 mil. Esse engenheiro fez os programas ele mesmo e os resultados foram iguaizinhos do programa comercial. Os programas para rede neural são simples, não são complicados, dá para fazer. Já existem muitos feitos e os programas que são comerciais são, claro, caríssimos. Né? Previsão de atenuação de enlace em telefonia celular, em comunicação via satélite também a gente fez, previsão de PIB, volatilidade de ações, consumo elétrico, demanda de pico de energia, tudo isso daí foram coisas, aplicações que a gente fez. Eu vou detalhar alguma delas, bom, esse aqui é do conversor que eu já falei, né? Tinha todas essas entradas aqui e a saída seria a temperatura e porcentagem de carbono no aço. Tá? Na hora em que o operador tem esse modelo daqui, ele consegue ajustar os parâmetros que ele tem acesso, quantidade de calcita, peso de minério, peso de sucata, para ter a resposta certa. Ele testa no simulador, deu certo, aí então é o que ele vai usar no conversor verdadeiro. Tá? Essas aqui são as plantas da Telebrás, da Petrobras, tá certo? Isso aqui é interessante, uma aplicaçãozinha acadêmica, você entra com a localidade, a latitude, a longitude e a altitude das cidades do Brasil. E você prevê a temperatura média, a temperatura máxima e mínima do ano e dá certinho. Tá? Com esses 3 dados de entrada, você vê o mapeamento da saída. Isso aqui foi uma aplicação interessante também, nós fizemos várias aplicações desse tipo. Tá? É você prever atraso no pagamento. Tá? A primeira que a gente fez era para um fabricante de doces, esse tipo de docinho que você compra em botequim, em venda do interior, paçoca, cocada, esse treco. Né? E o fabricante faz esse doce, né, uma indústria de porte médio, né, e ele entrega esse doce aos vendedores, né, aos vendedores, que vai desde da vendinha da cidade pequena no interior, que compra, sei lá, R$200, até o supermercado que compra R$20 mil. Tá? E isso daí é faturado a prazo, tá certo? Então tem uma fatura e você quer saber, o cara deve pagar essa fatura, sei lá, em 90 dias, em 60 dias. Tá? E o problema era saber qual é o atraso previsto no pagamento. Tá? Pagar antes do prazo não precisava se preocupar, que ninguém paga. Tá? O cara vai pagar na data de vencimento da fatura ou atrasado. Mas esse atraso pode variar muito, tá certo? E isso daí, conseguir prever o atraso, eu sei que eu vendi isso aqui com uma fatura para 60 dias. Mas eu sei que o cara só vai pagar com 75. Então, eu ajusto melhor, a fábrica ajusta melhor o seu fluxo de caixa. Tá? Então, nós usamos uma rede neural para prever isso daí. Tá? Com uma série de dados que a gente tinha de vendas passadas, na realidade o que a gente usou foi, essa fábrica ficava no Rio de Janeiro e atendia Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Um dado que a gente achou que não pesava, mas que no fim a gente descobriu que pesava, era para que estado estava sendo vendido. Faz diferença o estado. Entramos com isso, entramos com o valor da compra e o valor médio das compras. Tá?
Isso aqui são os erros absolutos. O nosso erro andava sempre por volta de 10 dias. Tá? Mas, se eu tenho uma venda, se fatura para 10 dias, se prevê com 10 dias de erro, não é vantagem nenhuma. Tá? Mas se eu tenho uma fatura para 50 dias, eu digo, não, olha, esse cara vai pagar, tá, sei lá, entre 70 e 90, tá certo? Aí pesa. Tá? Quer dizer, o resultado foi bem razoável. Depois nós fizemos isso daí também com telefonia, tanto para telefonia particular quanto para telefonia de empresa. E mostra que é possível prever, sim, o atraso no pagamento. Atenuação de sinais em telefonia celular para implantação de rede de telefonia celular, descobrir aonde você vai colocar as antenas, você tem que saber a atenuação dos sinais, tá? Que é um problema complicadíssimo e caríssimo de fazer, porque, de fato, isso é feito como? Implantando uma antena fictícia que transmite, e aí sai um carro colhendo o sinal de 90 em 90 metros, que é o padrão. É uma operação muito cara e que você pode prever se você conhecer o relevo do terreno. Fizemos também uma previsão de enlace, atenuação de enlace via satélite, em função de chuva. Tá? Isso aqui é modelagem de efeito corona, né? Efeito corona, quando você tem uma noite de tempestade, você às vezes vê que os cabos de alta tensão criam aquela capa azul, né? Isso é o efeito corona. Tá? O problema é que se cai um raio na linha, tá? O raio se propaga até a subestação. Tá? E ele pode, dependendo de como ele chega na subestação, ele pode destruir a subestação. Então você tem que botar a proteção na subestação. Claro, quanto maior a proteção, mais caro. Então você tem que dosar isso daí bem. Então o pessoal via o seguinte, o surto cai aqui e chega lá na subestação, eu sei com que intensidade, só que não levava em conta o efeito corona, que é altamente não linear. E o efeito corona atenua muito mais o surto do que se ele não existisse. Então, na realidade, ele permite que você use uma proteção mais barata. Tá? E a modelagem do corona, da criação daquela capa azul, ela é dada por essas curvas aqui, tensão, carga. As linhas cheias são as linhas experimentais e as linhas pontilhadas são as linhas previstas pela rede neural. Você vê que está bem em cima mesmo. Tá? Gente, isso são algumas aplicações. Tá? Tem montes de aplicações, praticamente, como é um sistema que processa a informação do jeito que o cérebro humano processa, então você tem um monte de aplicações, em medicina, em economia, em engenharia, um monte delas. Tá? Bom, fazemos agora um intervalo, que senão vocês não me aguentam mais, e retornamos depois para falar sobre redes neurais e modelagem de sistemas dinâmicos e controle de sistemas.